Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva, tenho o enorme prazer de conduzir esta conversa que traz hoje como convidada a doutora Maria América. Doutora Maria América, seja muito bem-vinda ao No Que Tange. Muito obrigada, Guimarães. Como está? Está tudo bem, a doutora? Felizmente bem. Eu esperei por si já há algum tempo, doutora. Nós começámos a conversar Penso que no início do ano. no início do ano, é? Sim, depois não sei qual das nossas agendas ficou um bocado complicada. Penso que a doutora estarei mais ocupada do que eu. Eu vou deixar passar esta parte. Hoje, para esse encontro, nós decidimos falar sobre negócios e ética e a doutora Maria América será a preletora deste nosso encontro e eu serei o moderador deste encontro. Antes, deixa fazer aqui a introdução, que a doutora Maria América é especialista em corporate governance, entre outras coisas, faz exatamente isto. Doutora Maria América, o nosso podcast tem duas fases, não é? Há uma primeira fase em que nós brincamos um bocadinho e incluímos na brincadeira um bocadinho de conhecimento sobre a sua pessoa, sobre o que faz, sobre o que não faz, quando não está a trabalhar. Fizemos algumas brincadeiras sobre o tema que trouxemos à discussão, à conversa. E depois entramos para as questões mais técnicas da conversa, não é? Então, se por acaso haver alguma questão que não se sinta confortável de responder, podemos passar. Tá bom? Podemos passar. Eu ia começar, eu sei que é advogada e eu fiz uma introdução deficiente. A doutora Maria América é Conselheira Nacional da Ordem dos Advogados de Angola, cessante. Exerceu quantos mandatos? 3. 3 mandatos. 3 mandatos no Conselho Nacional. Epa, isso é bom, isso é muito tempo. Foi uma experiência bastante interessante. Trabalhei muito diretamente com 2 bastonários, com programas ligeiramente diferentes e também em fases diferentes. Comecei a trabalhar, eu fui mandatária do bastonário Menegildo, mas comecei a trabalhar no Conselho Nacional que ele liderou no segundo mandato, portanto, numa fase diferente. E trabalhei com o bastonário Luís Paulo Monteiro nos seus 2 mandatos. Sim, senhora, tem de ordem muita experiência, não é? Alguma, até porque a ordem já me era relativamente familiar. Eu comecei a minha relação com a ordem ainda com o bastonário Dr. Manuel Gonçalves, que foi o nosso primeiro bastonário, foi quem institucionalizou a Ordem dos Advogados. Não integrava os órgãos sociais, claro, da Ordem, acho que à altura nem sequer podia fazê-lo, mas toda a equipa do escritório trabalhou em prol da institucionalização da Ordem dos Advogados de Angola. Começou a sua vida como advogada no escritório do Dr. Manuel Gonçalves. Na MG Advogados. Então, a sua vida começou lá, quando é que saiu? Há 1 ano, vai fazer agora 1 ano. Está a gostar da experiência? É uma experiência diferente. Ontem conversava com uma amiga que dizia, se a vida não me der, não correr muito bem, eu volto para a casa dos meus pais. Cogitou essa possibilidade de voltar se não corresse bem essa sua saída do escritório. Eu pensei que ela fosse correr bem, está a correr bem. Que bom, que bom, que bom, que bom. O que faria se não fosse advogada? Se não seguisse a carreira da advogada? Guimarães, sinceramente, hoje, passado 20 e tal anos de exercício da advocacia, 20 e alguns que eu neste momento não conseguirei precisar, na verdade eu tenho alguma dificuldade em ver-me não sendo advogada, ainda que esteja inserida num outro setor, mas eu penso que a minha formação, a minha experiência de advogado, primeiro é que vai fazer com que eu me insira neste outro setor e de facto possa agregar valor. Portanto, já me é difícil ver de outra forma. Que não advogada, não é? Sempre estarei a trabalhar por uma causa, onde quer que seja. Acha que as advogadas têm uma maior dificuldade, maiores obstáculos do que os advogados no mercado? Pode ser que tenham. Eu, de facto, comecei há muito tempo. O nível das dificuldades é muito diferente da altura. Também depende muito da fase em que nos encontramos na vida. Imagina, acabamos a faculdade e depois candidatamos logo ao exercício da advocacia. Mas pode acontecer de forma diferente. Podemos terminar a faculdade ou frequentar a faculdade já com uma família
E então o nível de dificuldade pode ser diferente ou até não. Eu já vi pessoas que, na verdade, o nível de responsabilidade que têm fazem com que olhem com uma responsabilidade e tratem com celeridade os assuntos. Gosta mais de trabalhar com mulheres ou com homens? Gosto de trabalhar com homens e mulheres. Eu, na verdade, costumo dizer que este mix faz toda a diferença num trabalho, numa equipa. Tem homens na sua equipa? Sempre trabalhei com colegas, mesmo na MGS, havendo mais senhoras do que senhores, sempre tivemos senhores em todas as equipas e foi assim que me fui habituando a trabalhar. Sei que aparece muitas vezes como preletora, a ser speakers em conversas, em debates. O que é que mais gosta de fazer? Pareceres, tribunal ou palestrar? Hoje eu já não vou tanto ao tribunal. Cada vez que vou ao tribunal, de facto, faz-me recordar, porque há emoções muito próprias do que é o foro, do trabalhar no foro. E cada vez que vou lá, mato um bocado de saudades. Hoje faço mais pareceres e algumas vezes vou dando palestras. E gosta disso? Vou gostando. É que tem de se ir aprendendo a gostar do que se faz. Se não se gosta do início, no mínimo tem de se ir aprendendo a gostar do que se faz. Se tivesse que fazer uma mentoria a uma advogada, vou ir para o género feminino, para uma advogada que tivesse início de carreira, que conselho fundamental é que daria a esta advogada em início de carreira? Que acha que faria uma diferença no percurso profissional desta advogada? Talvez não vá diferir muito dos conselhos que eu dou em sede de formação de ética e deontologia profissional, porque ali abordamos muito o que é o dever ser do advogado, sem ser a parte técnica, depois já o comportamento ético e deontológico do advogado no exercício da atividade. E aqui falamos um bocado porque estamos na fase do início do exercício da atividade. E então trocamos muitas impressões e eu provavelmente dou vários conselhos. Numa mentoria eu procuraria sempre adequar, nós não estaria a falar para uma turma grande e é sempre preciso adequar a fase em que se encontraria a colega, não é? Pronto. E os conselhos seriam em função disso. Acha que o porquinho, já sabe o que é um porquinho, não é? O porquinho para pôr as moedas para economizar. Eu penso ter visto este porquinho mais novinha, em criança, os pais, alguns parentes oferecer os meninos para incentivar o hábito à poupança. Sim. Teve algum? É a única recordação, não me recordo. Não se recorda. Faz poupança já agora? Só para perguntar. Faço por fazer. Não vai surgir alguma eventualidade e não me pode encontrar completamente desprevenida. Acha que esse porquinho, se fosse animado, seria o animal preferido dos executivos? Dos executivos? Dos empresários? Dos gestores de negócios? No sentido de incentivá-los a fazer poupança? Sinceramente não sei. E acho que tivemos uma pequena conversa. Ele disse que eu e os desenhos animados, de facto, estamos algo distanciados. Foi demasiado tempo. E tá resolvido essa parte da questão, né? Está respondida essa parte da questão. Tá bom. Se os chefes tivessem que ir à escola, acha que uma das habilidades, uma das coisas que iam aprender era a liderar? Acha que é necessário que os chefes vão à escola para aprender a liderar? Talvez não. Penso que até há pessoas que são líderes natos, não é? Eu penso que não necessariamente. E eu até aprendo bastante fazendo. E eu penso que esta será uma grande escola. O desenvolver da vida, dos né? nossos dia a dia. skills enquanto exercemos. Perceberam aqui o estrangeirismo da palavra, o nosso skill.
estrangeirismos que vamos incorporando na nossa linguagem. Pronto, tem aqui uma outra questão que eu gostava de fazer, mas antes dessa, gostava de fazer uma outra. Se a Tora tivesse que iniciar a sua carreira, não é? Existe alguma coisa que faria diferente na sua vida profissional que acha que era um erro que cometeu ou uma opção não tão boa que mudaria? Sinceramente, não. Não. Faria tudo igual? É sempre diferente quando se olha em retrospectiva. Sim. Um olhar experiente talvez fizesse tudo, mas e algumas coisas de forma diferente, não é? Mas, sinceramente, não me arrependo de nada do que tenha feito. Se as salas de reuniões nas empresas fossem equiparadas a personagens de filmes, que nomes é que acha que criativos que as salas de reuniões teriam? Deixa-me dizer, olha, outro problema além dos desenhos animados que eu tenho. Não me recordo da maior parte dos títulos dos filmes que vi, dos livros que li. Agora, que nomes é que daria as salas de reuniões? Já estive em salas de reuniões que foram autêntica aprendizagem e de facto fez-me ver a vida profissional de outra forma, determinados assuntos numa outra perspectiva, e já estive em salas de reuniões que foram autêntico terror. E também aprendi. Nos dois lados. Nas duas perspectivas. Faz o que é quando não está a trabalhar? O primeiro pensamento é descansar. Quando não estou a trabalhar, eu penso, olha, eu preciso de parar para descansar. Isso por acaso é curioso, que às vezes não se percebe a intensidade da nossa vida. Nós temos uma vida, enquanto advogados, uma vida muito agitada. Muito intensa. Pronto, realmente. E compreender que, efetivamente, no final de um dia exausto, nós precisamos de uma cama, em primeiro lugar, é importante, não é? É verdade. Precisamos descansar. Não sei se necessariamente numa cama, porque já aconteceu muitas vezes eu chegar a sentir que preciso dormir, mas antes de dormir precisar descansar de outra forma. Nem que for sentar e ver um bocado de televisão. Para depois não se lembrar do que viu, não é? Pois, não dos títulos. Dos títulos. Do conteúdo, lembro, mas dos títulos. Isso foi a brincar consigo. Foi a brincar consigo. Então, de facto, a vida de um profissional liberal, dentro deste profissional liberal, tem intrínseco em si a independência, a autonomia, mas isto acarreta uma responsabilidade que só quem o é consegue perceber de que é que estamos aqui a falar. E então, quando dizemos vamos descansar, o primeiro pensamento é verdade, eu preciso descansar, preciso desligar de tudo que seja profissional. Mas então, e como é que eu ocupo algum do meu tempo? Hoje eu já não leio o quanto gostaria de ler, pois os livros profissionais ocupam boa parte deste tempo e já sobra pouquíssimo para outro tipo de literatura de que eu gosto muito e que já, de facto, usufrui bastante, mas nunca o suficiente. Nunca o suficiente. Gosto do cinema, gosto de colorir desenhos. Não desenho, mas colorir desenhos. Nem compro livros especifeito, imprimo-os, busco-os na internet, imprimo-os e depois fico a colorir. Para mim uma maneira interessante. É verdade, é uma forma de desestressar, de arejar, na verdade, de refletir, fazendo isto. Gosto muito de culinária também. Ou cozinha? Cozinho. Cozinho. E não cozinho mal, mas interesso-me imenso por culinária, pesquiso. E quando não tenho opção, cozinho e às vezes quando quero. E diz-me, naqueles momentos em que tem mesmo vontade de, bem disposta para a cozinha, o que é que gosta de cozinhar? Uma coisa em específica que recorrentemente vai fazendo? Eu gosto muito de pratos de forno. E então, normalmente vou variando entre um bom peixe de forno, de preferência assim uma garopa, um cherno, um pargo, ou um lombinho, tanto de vaca como de porco, de forno,
com legumes. Os vizinhos devem estar a dizer, afinal, esse é o cheiro que nós sentimos. Espero que sim, porque eu devo confessar que sou muito exigente na comida. É bom. Não, comer é bom. Comer bem, Comer melhor bem ainda. faz toda a diferença. É verdade. E também por isso me interesso, né? Pela culinária. A maior parte, sim, a maior parte das vezes para orientar, mas palpito em tudo. Em tudo. Já foi algum evento de culinária aqui em Angola? Já frequentei, até oferecido, exatamente porque algumas pessoas conhecem este meu gosto pela culinária, já me foram oferecidos alguns poucos cursos de culinária e adorei. Pois. Há uma empresa que fez eventos, como é que se chamam? Aqueles eventos em que são feitos, são convidados um cozinheiro, um chefe de cozinha para fazer pratos específicos, um show do cozinheiro, pronto, do chefe de cozinha. Eu acho que já ouvi 2 por aqui, não teve a oportunidade de ir, né? Não. Pronto. De ir para ver. Para ver e provar. A provar. Sim, esta parte é interessantíssima. É mais interessante, na verdade. Não, mas já participei de alguns jantares, já nem me recordo o nome que se dá a esse tipo de jantares, Pois. que é para, de facto, conciliar determinadas iguarias com vinhos, que também gosto de acompanhar. Pois. E pronto, já participei de alguns eventos Sim, dessa sim. natureza. Eu acho que deu para aqui Sim, desanuviar um bocadinho a exatamente. tensão inicial, né? Verdade. Eu acho que podemos entrar então para o que interessa, que é o nosso tema. A ética nos negócios poderá influenciar a longevidade das empresas. Eu acredito que certamente influencie. A ética, na verdade, é o dever ser, é a forma certa de se estar em contextos específicos. Estamos a falar aqui de negócios, estamos a falar eventualmente de estratégias de determinada administração, determinado corporate, não é? Determinada governança corporativa, definir a sua estratégia no seu negócio, num determinado setor, considerando a empresa que tem, a dimensão da empresa que tem e a comunidade, e também a comunidade em que esta empresa se encontra, né? Portanto, estou aqui a falar do contexto do nosso país, porque algumas coisas poderão ser mais abrangentes e eu vou tentando contextualizar o nosso país. E de facto, a ética, definindo o papel o máximo possível, considerando o contexto, país, setor, empresa, as pessoas, definindo o papel que cada pessoa tem na realização de determinada atividade, não é? Do interesse social, da atividade de uma sociedade, faz com que seja melhor e construtivo o exercício dessa atividade. Faz com que o desenvolvimento seja algo, não digo automático, mas quase automático. Os comportamentos, os resultados quase fluem automaticamente. E isto só se pode refletir positivamente na sedimentação de uma empresa em determinado mercado, na sedimentação da empresa, na sedimentação da marca da empresa, dos produtos ou serviços desta empresa. Os clientes interessam-se por empresas mais éticas do que, na sua perspectiva? Claro, isso faz diferença na hora de vender serviços? Se estivermos a falar de empresas sérias com certeza, que eu vou sempre fazer por me aliar. Como todos nós na vida, vamos tentar buscar relações, e isto quase que funciona automaticamente, que nos engrandeçam, que tragam mais valia. Se eu puder pôr no portfólio os meus clientes, porque eu, no caso, seria fornecedora e ponho determinado tipo de cliente, e é uma empresa sedimentada no mercado, com uma boa reputação no mercado, isto só me pode engrandecer. E se eu sou capaz de ser cliente desta empresa, então eu sou uma entidade com um potencial enorme. E isto valoriza-me automaticamente. E também pode falar sobre os valores que a minha empresa defende. Uma empresa que pretende implementar práticas éticas no seu dia a dia enfrenta desafios, certamente.
Que desafios é que acha que as empresas que tentam implementar práticas éticas em Angola enfrentariam? Vamos lá ver. Vários. Vários porquê? Porque implementar um negócio em qualquer parte do mundo tem os seus próprios desafios. O nosso contexto já sabemos que é bastante desafiante, por enormes razões. Implementar um código de ética numa empresa, digamos que aparentemente até pode ser complexo, mas se isto for um propósito, fazer parte do propósito da empresa, portanto, ser algo que ab início se tenta implementar para melhor definir o posicionamento de cada membro e valorizando de cada membro na sociedade, na verdade passa a ser automático. Se eu chego a um sítio e alguém me informa, olha, nós aqui agimos desta forma, e eu faço por me integrar naturalmente, por ser aceite. Se deixarmos que determinado clima se desenvolva, e quando falo aqui de determinado clima, daquele menos positivo se desenvolva, é claro que o processo de implementação de um código de ética pode levar mais tempo. Pois, eu gostava que me respondesse. Uma empresa, por que é importante a transparência no governo corporativo de uma empresa? Eu, quando falo de transparência no governo corporativo, eu falo de fluidez, abertura na comunicação, principalmente. Quando eu digo que o código de ética possibilita que todos saibamos o que devemos fazer, é um guia de orientação sobre o nosso posicionamento, primeiro do que é a empresa, do que se pretende e do que se pretende de mim, até determina também, ajuda a determinar o que eu pretendo da empresa, não é? Sim. Começa logo por ser transparente esta linguagem. Se a comunicação de cima a baixo for fluida e, por exemplo, não andarmos em grupinhos, há determinada informação que só circula dentro deste grupo. Há casos gravíssimos, e espero eu que não seja o comum, em que muitos trabalhadores sabem de informações sobre a sua empresa fora da empresa. Isto é gravíssimo. Isto quase que faz o trabalhador sentir-se traído pela sua administração. Então, mas eu tenho de fora saber disto. Portanto, é uma cultura a evitar ao máximo. E quando seria em si uma violação ética? Mas com certeza, com certeza. Porque se eu faço parte de uma família, de um grupo, eu devo saber o que é que se passa dentro da minha família, sim, do meu grupo. Eu devo participar, eu devo ser participativa deste processo em que eu estou inserido ou deveria estar. E penso que esta clareza na definição da atuação de cada um e esta fluidez que deve existir na comunicação de tudo, das diretrizes, dos regulamentos, das orientações, das práticas, das atitudes, só pode funcionar para o bem da empresa. Concordo. Que benefícios é que uma estrutura sólida de governança corporativa trazem para uma empresa? Os membros de uma estrutura de governança têm imensas responsabilidades, porque, obviamente, conjuntamente com os acionistas, com os sócios, definem os objetivos da empresa. Mas acabam por ser eles que uma coisa é a definição e a outra é dar corpo à definição. E dar corpo à implementação das definições. Porque não faz sentido termos regulamentos, por exemplo, um código de ética muito bem elaborado,
e outros sistemas, como por exemplo o sistema de compliance, e depois ele não ser implementado. Não faz, é um péssimo exemplo. Portanto, e sobre os membros desta estrutura governativa, trabalham com todos os membros que interessam para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, tem de trabalhar com os acionistas, não é? Com os shareholders, com os acionistas, com os sócios, na definição dos objetivos, do que é necessário para materializá-los, na implementação, na execução disto, e então vão ver as políticas adequadas para realizar estes objetivos, e tem de dar o exemplo. Porque se não funciona em cima, não vai funcionar na base. Eu estou-me aqui a recordar, Guimarães, que uma vez fui a uma instituição financeira bancária e tinha faltado luz. E estou a falar de um prédio de não sei quantos andares. Eu disse, bom, tenho de me despachar, fui cedo, chego, então, como é que um monte de gente em baixo? Primeiro que eu pensei, estão a fazer uma simulação. Aquelas simulações que fazem de incêndios, isto e aquilo, que eu já fui apanhada em uma ou duas, eles estão a fazer a simulação, nem me vou aproximar, mas perguntei então o que é que se passa. Não há luz. Não? Então, mas e como é que eu agora vou tratar disso? Pois, não sabemos, não há luz. Uns momentos depois, enquanto eu estava a refletir como, entretanto, ia resolver o problema e aproveitar o tempo, chega o líder, o chefe máximo da instituição, e faz a mesma questão. Mas o que é que se passa? Isto e isto aqui. E então? Já exploramos as alternativas? E as pessoas entreolharam-se. A pessoa pegou e subiu 20 andares. Em minutos, o pátio ficou vazio. É para ver como um simples exemplo. E uma pessoa diz, para quem faz isto, nem me atrevo, numa situação semelhante, em não resolvê-la. Porque a maior parte das pessoas, de facto, estava a pensar ainda o que fazer, eventualmente, bom, não há nada a fazer. E foi um exemplo muito simples, mas que a minha percepção tocou forte todos os trabalhadores que estavam adscritos àquela instituição e naquele estabelecimento. Pegando o exemplo que citou, como é que esse gestor pode equilibrar interesses dos sócios e dos outros intervenientes ou interessados na vida da sociedade? É uma outra responsabilidade. Agora, das nossas governanças. Sim. Porque o interesse social, o propósito, portanto, a realização das atividades que, na verdade, geram lucro às empresas, e eu digo sempre que não nos esqueçamos que o objetivo da empresa é gerar lucro, mas hoje tornou-se muito mais amplo. E o objetivo, se é gerar lucro, é também de, na geração deste lucro, atender os interesses de todos os intervenientes nesta geração do lucro. E mais particularmente estamos a falar dos próprios membros da administração. Portanto, já não vou falar dos investidores, né, dos sócios e dos acionistas, claro, que no fim estes é que recebem então os dividendos, mas há interesses dos próprios administradores em gerar lucro para serem remunerados e oferirem de outros benefícios, dos próprios trabalhadores. Estamos a falar de benefícios de remuneração, mas outros benefícios sociais, por exemplo. Estamos a falar dos fornecedores, estamos a falar dos credores, estamos a falar do próprio Estado. O Estado tem todo o interesse em que uma empresa gere lucro. É assim que ofere impostos, é assim que resolve o problema do desemprego. É assim que a comunidade onde está inserida determinada empresa pode beneficiar com o surgimento desta empresa na comunidade. Tudo isto é responsabilidade de uma boa estratégia dos membros de governança, não é? E da implementação de determinada estratégia. Hoje, uma sociedade
quando vai implementar a sua estratégia de negócio, deve olhar para todos esses interesses e só acolhendo de forma equilibrada, na medida do possível, o contexto e a dimensão, só os acolhendo é que, na verdade, está a desenvolver o seu papel. O que fazer quando a ética, as normas éticas, as regras de éticas da empresa atrapalham a produção de lucros? Se entrar colisão entre uma e outra, devem ser afastadas, continuam? Não podem trabalhar. Obviamente que nada é um produto acabado. Sim. As empresas vão desenvolvendo, vão crescendo e estas regras de ética, os códigos de conduta, têm de acompanhar este desenvolvimento. E é possível que, de facto, em determinado momento, não respondam a determinada realidade. Olhe para os nossos diplomas legais, quantas vezes as situações se vão desenvolvendo e nós temos de correr atrás para que os diplomas possam ser alterados. E isso é possível que seja, que aconteça. Mas mais facilmente dentro de uma empresa, de uma corporação, esta alteração pode ser feita mais facilmente. Não estou a dizer que seja propriamente fácil. Estávamos a falar de, em determinado momento, as regras do Código de Conduta, as regras éticas não responderem às situações dentro de uma empresa. E é obviamente que isto pode acontecer. Eu não acredito que conflituem, mas vão mostrando a necessidade de ser adaptadas. E todos devem estar atentos a esta necessidade, não é? Não só os membros do corporate, mas os trabalhadores. Não fiz referência aos sindicatos, mas os sindicatos também têm, nesta panóplia de interesses, também têm os interesses de salvaguardar o direito dos trabalhadores. Portanto, todos devem estar atentos para que o conflito não atinja uma proporção que, de facto, depois torne incompatível a realização de interesses. Já identificou algum erro que as empresas tenham cometido ou cometam recorrentemente em relação à implementação de ética no seu negócio? O que é que eu já notei? E eu não sei se conseguirei responder desta forma à sua questão. Já notei que algumas empresas importam o conteúdo de determinados códigos de ética. E o que é que acontece? Podem não se adequar e mais facilmente se tornam inadaptáveis, de facto, à resolução das questões. Quer dizer, a pessoa olha para aquilo, mas isso não tem nada a ver connosco. E muitas vezes, porque é uma cultura não tão recente, mas ainda assim recente, só grandes estruturas apresentavam códigos de éticas e que depois foram sendo desenvolvidos. Porque eu digo, não tem de ser um produto acabado, é algo que tem de acompanhar o desenvolvimento de uma empresa. Pelo menos é o ideal que acompanhe o desenvolvimento de uma empresa. Então, já me deparei com umas poucas situações de códigos de ética tão desenvolvidos, tão exigentes para aquela corporação, que de facto não respondia. Quase não era ineficaz relativamente à atividade. Isto é igual a não ter. E foram essencialmente estas situações que algumas vezes eu tive a oportunidade de conviver. Resultado financeiro, lucro, versus ética. Acha que essa pergunta já respondeu, né? Se uma anula a outra, se as duas estiverem em conflitos, o que é que deverá se prevalecer? Se é as regras éticas ou os resultados financeiros da empresa? Mas já respondeu essa questão? Não respondi. Eu respondi mais ou menos esta questão. Não é uma questão de prevalecer, é que, de facto, se quisermos, é que as regras de ética contribuem para um lucro efetivo. Senão vamos trabalhar assim, como der, sem atender interesses e a trabalhar por trabalhar, não é? Um código de ética, de facto, só vem complementar.
só vem tornar mais produtiva. Pelo menos é esta a intenção. E se não tiver como resultado, isto como resultado, não está a desempenhar o papel. Por vezes, a necessidade de produção das empresas e de objetivos a curto prazo exercem pressão sobre todos os órgãos da empresa. Como manter as questões éticas nessas empresas mesmo e cumprir, ao mesmo tempo, esses objetivos a curto prazo que geram pressão às empresas? Quando esta cultura, na verdade, impera numa empresa, eu penso que isto pouco se coloca. Vamos ver, por exemplo, o exercício da nossa profissão. Se nós tivermos em nós, estivermos cientes, tivermos implementadas as regras de ética e deontológicas, isso não é uma questão que se coloca no exercício da nossa profissão, porque isto passa a ser intrínseco ao exercício da nossa atividade. Não se coloca sequer. Não há pressão. Como o líder pode contribuir para promover estas regras, o código de ética nas empresas? Essencialmente pelo exemplo. A sua atitude, o seu dia a dia tem de refletir o respeito pelas regras de ética e pelas regras do Código. Temos regulamentação em Angola que oferecem tópicos, padrões ou linhas gerais sobre o que observar nos negócios relativamente à ética? Vamos tendo em alguns diplomas que traduzem, exigem a observância de princípios de uma boa governação, por exemplo, a legislação sobre contratação pública e vários outros diplomas que, sinceramente, eu agora nem... Mas existem vários outros diplomas, como a transparência, de que já falamos, a equidade, não é? A forma de tratamento igual, respeitando as diferenças, obviamente, dentro de determinada empresa, a transparência, a prestação de contas, absolutamente importante sobre isto. Há mais um, que agora não me lembro, mas que me vou recordar mais daqui a bocadinho. Existe, por parte do administrador, do executivo, do corporate, do órgão gestor da sociedade, a necessidade de equilibrar os interesses de um e os interesses dos outros, né? Todos os intervenientes, no fundo, de acionistas. Como prevalecer, durante a sua gestão, novas orientações éticas que são dadas, que contrariam as anteriores. Novas orientações éticas que são dadas pelos acionistas que contrariam as anteriores vigentes na empresa. Uma boa estratégia de corporate governance, penso eu que não permitiria a implementação de regras éticas que contradissessem o dever ser dentro de determinada corporação. E é função também da administração, porque na verdade a administração acaba por estar ali no centro, não é? Para fazer rodar todos, explicar aos próprios investidores, ou os investidores de capital, que isto não faz funcionar. Esta é uma das obrigações, porque senão acabam por não atingir os seus próprios objetivos. Existem órgãos, ou devem existir órgãos nas empresas responsáveis por fiscalizarem o cumprimento de questões éticas? Que órgãos é que são esses? Olha, isto se calhar varia um bocado a estrutura, e quando vou aqui falar, e vou falar agora no sistema de compliance, e também quando vou falar de sistema de compliance, chamo aqui a atenção para a adequação. Não posso implementar um sistema de compliance tão desenvolvido, tão pormenorizado, que não faz sentido na minha empresa. Portanto, tudo deve ser feito adequado. E, na verdade, o compliance pode ser
básico, simples, que vai acompanhando o desenvolvimento da empresa e permite ver a conformidade da atuação da empresa a nível de legislação genérica, a nível de legislação setorizada, a nível de regulamentos internos, e aqui chamo então o Código de Ética, que é necessário também aferir a conformidade da nossa atuação relativamente ao Código de Ética. E um sistema de compliance, por mais simples que seja, tem de ser capaz de aferir, e quando digo sistema, as pessoas dizem, estamos a pensar numa complexidade. Não necessariamente. Pode ser uma coisa mais simples se a minha empresa, de facto, não necessitar de nada tão aturado, nada tão pormenorizado. Mas tem de ser possível detectar a conformidade da minha atuação, inclusive relativamente ao Código de Ética, as regras de ética e deontologia. Doutora, eu penso que a esse ponto teremos passado um pouquinho por todas as questões que preparei. Ficou alguma coisa que acha que, na sua perspectiva, podia ser dita e que não foi aflorada até agora? Enfim, embrenhamos-nos tanto na conversa que nem eu própria me recordo o que é que eu gostaria de dizer, e que eventualmente até já tenha dito. Sim. Que na verdade constitui um grande desafio das estruturas do corporate governance hoje, e principalmente aqui responder a todos esses interesses que fazem parte hoje do interesse social, do propósito de determinada sociedade. Não é indiferente para a construção de uma sociedade desenvolvida, de uma marca da empresa, para a retenção dos quadros de uma empresa, para estimular o desenvolvimento de determinada atividade. Se a estratégia da empresa não atender todos esses interesses. E é no atendimento de todos esses interesses que também radicam dos maiores desafios das estruturas do corporate governance. Além de todos os outros, porque depois há concorrência com as outras empresas no mesmo setor. Mas quanto melhor estruturados estivermos, quanto melhor resolvermos e atendermos os interesses dos que contribuem para o exercício da atividade, melhor preparados estamos para responder à concorrência e ao mercado. Está dito. Tudo dito. No que tens, dissemos tudo. Dissemos tudo, em poucas linhas, em poucos minutos. Dissemos sim tudo. Agora tenho aqui os escutadores a deslizar pelos caminhos. Você que nos assiste, brindou-nos hoje a doutora Maria América, nossa convidada especial, que abordou conosco o tema negócios e ética corporativa. Foi uma conversa agradável, leve, muito leve. Deu para cada um de nós, eu gostei da conversa. Acredito que vocês que nos assistem também terão gostado da conversa. Serviu para aflorarmos, não com a exaustão que talvez quisesse, mas é o possível, atendendo o tempo também que temos aqui dedicado ao nosso episódio. Outras oportunidades não faltarão. A doutora Maria América já me confidenciou em off que está disponível para vir para outras conversas. Aqui muitos offs em que eu não participo. Para vir aqui nos brindar com o seu conhecimento jurídico. A doutora Maria América tem muito conhecimento em corporate, não só pelas experiências que vai vivendo agora enquanto advogada, mas nas palestras também que faz, porque cada palestra é um incentivo. Exatamente. Então, para reproduzir esse conhecimento connosco, nós contamos sempre com ela para vir aqui reproduzir. Então, aproveite e digite o sininho das notificações para estar por dentro de todas as novidades que temos para si. E até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.